Então vamos à nossa aula. Quem veio hoje? Então isso também faz parte da sua rotina de roda. Cada vez que vai passando o tempo, lembra, você vai introduzindo uma coisa depois da outra. Isso ajuda muitíssimo você a ter uma estrutura, isso ajuda a você, professor, isso ajuda as suas crianças e principalmente ajuda as crianças que são atípicas, que têm algum problema ou de cognição, ou que têm algum espectro autista, elas precisam ter uma estrutura muito clara. E uma estrutura muito clara é através de imagens. Então, a gente está montando o nosso calendário, introduzindo junto com as crianças, porque o nosso objetivo é que as crianças sejam sempre as protagonistas, que elas interajam e que elas façam parte dessa sala de aula. Então, elas também estão ali fazendo, entendendo por que que a gente está aprendendo isso, para que serve isso. Você já viu nas outras aulas que quando a gente fala sobre o calendário, quanta coisa a gente já está, quantos campos de experiência a gente já está contemplando, não é verdade? E agora eu vou falar para vocês sobre o próximo passo que a gente vai introduzir, que é quem veio hoje. Quando que você vai introduzir isso? Você vai introduzir na primeira, segunda, terceira? Não sei. Quem sabe isso é você. Tudo vai depender do tamanho da sua sala de aula, da quantidade de crianças que você tem e da constelação desse grupo, dessa criança. O importante é que você vai introduzindo esses passos do jeito que eu te falei. O importante é trazer a criança para que a criança entenda e compreenda o porquê que a gente está aprendendo isso, para que isso serve. Tá legal? Isso é muito importante. Isso ajuda a você a trabalhar menos, porque você vai ver, esse próximo passo de hoje é esse nosso próximo passo de hoje são quantas crianças veio hoje, quem é que veio hoje. E depois a gente vai dando sequência, eu não preciso falar tudo de uma vez aqui, vamos passo a passo. Quem é que veio hoje? Então, agora, você vai perceber como que essa rotina, ela vai crescendo durante o ano letivo. E o nosso próximo passo é contar quantas crianças estão aqui hoje. Então, deixa eu rapidinho compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, como é que ficou? Então, a gente tem aqui, depois que a rotina do calendário já estiver bem clara na cabeça das crianças, o nosso próximo passo será introduzir quantos alunos temos aqui hoje. Então, você vai escolher uma criança que queira contar, e daí a criança vai contar quantas meninas a gente tem hoje. Então, você vai colocar, isso daqui é bem interessante que você coloque lá na lousa de uma maneira que você possa colocar o número embaixo, tá? Então, você vai ter essas figuras aqui, você vai ter elas ou numa cartolina, ou você vai colocar na lousa. Como a minha lousa é de ímã, depois vocês vão ver, eu coloco ela lá na lousa e eu coloco embaixo eu tenho uma caixinha que tem um monte de números e as crianças podem colocar, porque a gente já está treinando a consciência numérica, que não é só saber os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meu filho já conta até 100, e daí? Parabéns para ele, que ele sabe decorar. Você saber contar até 100 é uma coisa, você saber qual é a quantidade, o quanto que isso é outra coisa. Então, você vê que aqui a gente já está
tanto dando uma ideia de eu pertenço, então esse daqui é o meu grupo, quem é que tá aqui hoje comigo? Quem não tá? Quantas meninas tem no meu grupo? Quantos meninos tem no meu grupo? Conforme isso vai chegando ao final do ano, as crianças, elas já percebem que se elas somam a quantidade de menino com a quantidade de menina, dá a quantidade de crianças que tem no grupo. Elas vão percebendo isso e você vai trabalhar essa consciência durante o ano letivo inteirinho, todos os dias. Olha como eu estou falando que você vai trabalhar menos, né? Olha o que você já está desenvolvendo aqui também, essa consciência numérica. Então, vamos lá. Então, você vai escolher uma criança, né? No começo do ano, deixe que as próprias crianças que querem, que precisa ter coragem, sabe? Para você ir lá e contar. Daí você vai contar quantas meninas tem, sei lá, vou dizer, 8. Daí ele pega na caixinha, como é que parece o número 8 mesmo? Daí, olha a ajuda, daí a criança, nem ideia, no começo do ano, normalmente elas não sabem como é que se parece o número 8. Daí você tem, lá na sua lousa, você tem um calendário, lembra? Daí você vai falar, vamos contar aqui? Daí você vai contar, 1, 2, 3, 8. Ah, assim que parece o 8. Daí ele olha na caixinha, 8. Daí ele põe aqui. Nas meninas, 8. Quantos meninos tem? Daí contou 10. Mesma coisa. Como é que parece o número 10? Lembra? Você já sabe? Quem sabe? Quem não sabe? O 1 e o 0 junto formam o 10. Tá. Daí contamos primeiro só as meninas. Daí a gente contou só os meninos. E quantas crianças a gente tem? E quantos somos todo mundo junto? Daí a criança conta 18. Daí aqui embaixo ela vai escrever 18. Se veio todo mundo. Mas pode ser que a gente tenha 18 crianças, mas a nossa sala nós somos 20. E quem que faltou? O Alexandre faltou, né? Será que tem alguém que não veio? Será que tem alguém doente que não veio? Então, daí faltou o Alexandre. Ou aqui no caso eu coloquei, faltou o Paulo Henrique. Então, vamos desejar melhoras para o Paulo Henrique. Então, eu tenho uma musiquinha que é muito simples, então tá todo mundo sentadinho na roda, daí a gente fala, Paulo Henrique, melhoras para você. E daí vai as melhoras para as crianças, para a criança que está doente. E acabou. E a gente já está dando um senso de, tem uma criança aqui, tem uma criança no grupo, e a gente tem que cuidar, e a gente tem que desejar melhoras para essas crianças, né? E qual é a outra habilidade que você está trabalhando aqui? Então, olha só, gente, você está trabalhando o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, com o nosso objetivo de aprendizagem, educação infantil 03, o eu, o outro e o nós 01. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando a vivência, associar manifestações de sentimentos e necessidades dos outros às próprias, nomeando-as com o suporte do educador. Então, o que a gente fez aqui? A gente desejou melhoras para o Paulo Henrique. Então, isso é uma manifestação de sentimentos de acordo com uma necessidade do outro. O outro estava doente. Então, a gente vai desejar para ele melhoras. E a gente vai refletir sobre as próprias ações e ações do grupo, percebendo o efeito deles. Então, logo nesse começo, quando você está introduzindo, não é? Quando foi, por exemplo, logo na primeira semana, de repente, que alguém já ficou, ou quando você introduziu isso. Nas primeiras vezes que você desejar melhoras
para o amiguinho que ficou doente, você pergunta para as crianças, e quando você ficou doente, você ia gostar que alguém desejasse para você melhoras? Como é que a gente se sente quando a gente fica doente? E deixa as crianças contarem, para elas se sentirem, para elas se lembrarem, e para elas sentirem essa da empatia. A gente já está trabalhando empatia agora, aqui na roda, porque tem uma criança doente, tá vendo? A gente está se colocando no lugar dela. Quando a gente está doente, o que a gente gosta? Ah, a minha mãe, ela faz a minha comida preferida quando eu fico doente. Ah, eu gosto de... Você entendeu? Então, a gente está colocando no lugar do outro. Será que Paulo Henrique, ele vai querer? Será que ele vai ficar feliz que a gente desejou melhoras para ele? Ah, eu acho que ele vai. Ah, eu acho que ele gosta. E quando o Paulo Henrique voltar, a gente vai perguntar para ele: a gente desejou melhoras para você. E, e daí o Paulo Henrique também vai falar: uau, se preocupam comigo. Fica a dica. Então, e a gente vai sempre refletir e a gente vai sempre pensar. Não vai ser, quando depois que você já fez isso várias vezes durante o ano, você não precisa fazer, porque as crianças já sabem disso. É só no começo. Então, você pode dar também a ideia de quem quiser depois, não agora, porque daí depois da roda a gente sempre tem a nossa atividade, tá? No começo do ano, a roda já é a atividade do dia, porque você vê que a gente tem tanta coisa que a gente aprende, o mês, a estação do ano, como está o tempo, a gente já tem bastante coisa. Então, no começo do ano, que você tem que ficar explicando e que você tem que ficar introduzindo, a roda já é atividade, tá? Você não vai dar uma atividade ainda extra. Então, com o passar do tempo, isso fica tão automático que você faz em 5 minutos, tá? Então, vamos dizer que agora no começo a gente pode falar. Vamos fazer então depois que a gente falou um versinho, você pode trazer a ideia de fazer uma atividade de melhoras, não é? Então, você pode dar ideia para quem quiser fazer um desenho de melhoras para essa criança que ficou doente, mesmo que seja só um resfriado. Quando a gente faz isso, o que a gente trabalha? O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e agora, de novo, 03, a empatia, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de agir, e a gente também vai estar trabalhando o eu, o outro e o nós, comunicar suas ideias, aqui tá errado, comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Qual é a vivência? Exercitar a nomeação de sentimentos e sensações e reconhecer o contexto em que sentimos, que vieram à toa, dizendo quais são esses, que é quando a gente fala, como será que ele vai se sentir? Será que ele vai se sentir bem? Será que ele vai gostar? Alguém já sabe alguma coisa sobre o Paulo Henrique? Qual que é o desenho que ele mais gosta? Qual é a cor que ele mais gosta? E a gente pode estar trabalhando isso. Tá legal? Bom, e depois isso ainda vai passar para uma segunda etapa da atividade do quem veio hoje. Quando você perceber lá para o terceiro bimestre que esse ritual já está bem fixado na rotina, qual vai ser o próximo passo? Contar quantas crianças tem aqui hoje. Daí você vai falar, e no total? Daí você já vai começar a incentivar a vamos contar. Depois que eu contei, se eu tenho 8 meninas e 10 meninos, então a gente vai pensar assim, você não vai fazer que nem na outra vez, que daí, no começo do ano que você contava outra vez, agora você vai perguntar assim, vamos pensar, se eu tenho 8 meninas e eu tenho 8 meninos, conta aí na sua cabeça, não pode falar, não pode falar. Quantos nós somos? Então, conta, pode contar no dedo, conta. Quem já sabe, já levanta a mão, para eu ver quem já contou. Então, você já está começando a introduzir
para as crianças que ainda não perceberam, que ela vai somar os meninos e as meninas e vai dar quantos nós somos, entendeu? E daí você vai incentivar isso. Daí, quantos que você acha? Ah, eu contei 16. E você? Quantos você contou? Ah, contei 18. E você? 18. Quem contou 18? Quem contou mais? Quem contou? Vamos conferir? Daí o menino conta e fala: ah, verdade. 10 mais 8, 18. E daí já, uau! Você já está passando essa consciência numérica bem para o concreto, que é isso que as crianças precisam, é assim que a gente desenvolve a matemática na educação infantil, pegando tudo bem concreto e ajudando as crianças a juntarem, né, a cifra, né, o número com a quantidade, tá legal? Bom, e daí se a gente fala assim, e quem é que tá doente? Quantas crianças estão doentes? Então, então quantos nós somos? Se a gente tem hoje 8 e a gente tem 10, que a gente sabe que é 18, mas a gente precisa de 20 crianças, quanto que faltou? Você entendeu? E já vai desenvolvendo isso já no ali naquele momento tô iniciando a minha aula do calendário todos os dias. Tudo isso faz com que você desenvolve várias atividades, várias competências e habilidades numa só atividade, tá legal? E daí depois você também pode perguntar quando você estiver trabalhando lá, mas para o terceiro bimestre a quantidade tem mais e tem menos, entendeu? Será que tem mais meninas ou tem mais meninos? Quanto a mais tem? Quanto a menos tem? Entendeu? Então a gente já está aqui com a matemática. Mas isso você não vai fazer no começo do ano, porque senão dá um nó na cabeça da criança. É só quando for introduzida uma coisa depois da outra. É um processo que vai se desenvolvendo, tá legal? E daí é o que eu sempre falo também na estrutura. Você tem que ter a estrutura, essa estrutura do calendário você faz todos os dias. Mas as atividades que você vai fazer depois do calendário, o que você vai fazer? Um dia você vai desenvolver a inteligência emocional, que é esse curso que eu estou te ensinando aqui. Por exemplo, eu trabalho na terça, eu trabalho assim, segunda-feira eu trabalho, como eu conto sempre uma história do meu projeto, que tem sempre o foco da inteligência emocional. Na terça-feira eu desenvolvo a atividade de acordo com a história. Na quarta-feira eu faço uma atividade de português. Daí, na quinta-feira, a gente tem educação física. Na sexta-feira, eu faço atividade de matemática, para desenvolver a matemática, tá? Então, essas são as atividades principais. E a atividade de português é a nossa atividade que vai levando, que eu vou construindo num passo a passo, a consciência fonológica, e a gente vai desenvolvendo até chegar lá no quarto bimestre, lá no fim do terceiro, começo do quarto bimestre, que daí eu já vou estar trabalhando, que eu já vou estar iniciando as letras, as vogais, as consoantes. Mas até eu chegar aqui, eu tenho todo um processo para desenvolver a percepção auditiva, a percepção fonológica, a motricidade, tudo isso vai fazendo parte. A mesma coisa com a matemática. A gente vai trabalhando, tem toda uma estrutura, as formas, tarará, tarará, para lá no final do ano a gente começa a introduzir a soma e a subtração bem simples até 10 só, tá? Mas é um processo evolutivo. Mas aqui, o nosso curso, esse daqui, é sobre desenvolver as competências socioemocionais, e daí já de quebra, você já tá, eu já tô te mostrando como é que você já tá trabalhando esses números e quantidade, né?
Então, tá legal. Daí, vamos lá. O que você está trabalhando aqui? Então, a gente tem os campos de experiência, espaço, tempos, quantidade, relações e transformações. Objetivo de aprendizagem, estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Então, aqui no caso, o nosso objeto que a gente está comparando são as crianças mesmo. Lá para o final do ano, você já pode passar para uma outra fase. Tá vendo como você vai trabalhando cada vez menos? Você preparou lá no primeiro bimestre, você preparou esse calendário que sim, dá trabalho? Dá trabalho, porque a gente está construindo. Uma vez feito, é a magia do feito está. Você vai repetir isso todos os dias, e todos os dias essa mesma forma, ela vai evoluindo e você vai colocando mais uma competência, desenvolvendo mais uma habilidade. Entendeu? Porque cada vez você vai trabalhando menos, você preparou uma coisa e ela vai se multiplicando. Então, quando chegar lá no final do ano, você já vai passar para uma outra fase. Você vai contar os alunos em uma outra língua. Ah, moleque, tem alguém que fala outra língua aqui nessa sala? Ou tem alguém que sabe contar em inglês? Daí é tão legal, porque as crianças amam, porque, né, quem nunca estava lá no YouTube sabe aprender e contar inglês. E daí a gente vai desenvolvendo aqui a participação, a proatividade e o protagonismo do aluno. Então, você vai fazer uma votação e todo mundo vai aprender. Com certeza, você vai encontrar na internet alguém ensinando e até a professora pode também aprender a contar de um jeito diferente e vai querer trazer para as crianças, e isso é divertidíssimo. E daí lá no final do ano, quando já começa a ficar, já cansei de contar quantas crianças, eu já sei, porque tem criança que já saca rapidinho, que a gente tem 11 meninos e que a gente tem 9 meninas, entendeu? E daí para ele também fica chato. E daí a criança pode inventar que vai contar, inventar não, a gente vai contar em inglês, a gente vai contar agora em espanhol, entendeu? E daí também isso fica bem legal, e deixa que as crianças inventem lá e dê uma ideia de como contar. E é divertido, as crianças de verdade, elas realmente gostam muito disso. Bom, e aí, e você? Você tem mais alguma ideia de como esse calendário pode se desenvolver? Suas crianças deram outras ideias? Se tiver, você compartilha tanto lá no grupo, aqui embaixo você pode deixar o seu comentário, ou se você quiser, você pode deixar lá no nosso grupo VIP dos alunos, tá legal? Espero que vocês aproveitem muito, muito, muito. Aqui embaixo tem um slide da aula, das competências que a gente aprendeu, um PDF do slide, e tem também essas figuras das meninas, dos meninos e dos grupos, tá legal? Não esquece de deixar lá a lição, hein? Porque na nossa mentoria eu vou cobrar, eu vou querer ver como é que você fez. Então, tudo que você faz, se lembra de tirar foto do antes e depois. Lembra que é igual como se fosse um grupo de dieta, que a gente tem a foto de biquíni, como é que será antes da dieta e depois da dieta. Só que aqui a gente tem a foto, a gente vai ter a nossa foto da nossa sala de aula, como eu trabalhava antes, como eu trabalhava depois. E sempre refletindo, nossa, isso me ajudou, nossa, não, os meus alunos odiaram, entendeu? Duvido. Mas enfim, a gente está aqui para aprender, né? Mas vamos lá então, para a nossa próxima aula. Te vejo lá.